aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Lívia Vieira Tarô. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Lívia Vieira, taroterapeuta, e é um prazer ter você aqui comigo hoje para a nossa leitura para toda a egrégora do signo de Peixes. A leitura é uma leitura terapêutica, tá? É uma leitura mais orientativa. É uma leitura geral, uma leitura coletiva, então com certeza não vai ressoar para todo mundo. Pegue o que fizer sentido para você, procure adaptar aí a sua vida, ao seu dia a dia, sem forçar nada. Mas é interessante que você fique até o final, porque muitas vezes a mensagem que você precisa ouvir pode estar no final, no fechamento da leitura. Já te convido também para entrar no canal, se inscrever, ativar o sininho com as notificações e já deixar o teu like, que ajuda bastante no crescimento. E também seguir a gente lá no Instagram. Todas as semanas eu deixo sempre uma cartinha com uma energia da semana, sempre tem um recadinho, uma enquete, uma promoção, tá bom? Antes de começarmos a leitura, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero saber, contem aí para mim nos comentários, como que vocês estão depois da virada do ano novo astrológico, né? Quem não sabe do que eu tô falando, em algum lugar aqui vai aparecer o vídeo que eu fiz falando dessa mudança, que nada mais é do que o planeta, né, 2024 sendo regido agora pelo planeta Saturno. A gente estava sobre a regência da Lua em 2023 e agora a partir do dia 20 de março a gente está sendo regido por Saturno. E lá eu explico direitinho as implicações disso, né? E também estamos aí sobre ainda a interferência de alguns eclipses, de muita movimentação aí no céu. E eu quero que vocês me digam, né? Como que vocês estão, se vocês sentiram alguma coisa. E quero trazer aqui o meu relato sobre esse período, né? Eu posso dizer para vocês que no meu caso, Saturno chegando com tudo que tem direito. Por quê? Antes mesmo da virada, eu fazendo algumas leituras para mim, eu estava já sendo avisada através das cartas tudo que tinha uma torre no meu caminho, né? E para quem não sabe, torre no tarô é uma carta que, dependendo de onde ela vem, das cartas em volta, ela sempre fala de uma grande mudança, de um grande desafio, de uma desconstrução, né? Que muitas vezes pode ser complicado, pode ser doloroso, e essa torre estava aparecendo, mas eu estava assim num momento muito agitada, com muitas questões de doença na família, muito trabalho, atendimentos, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e eu meio que não dei atenção para isso, sabe? O meu ego meio que falou, imagina, tá tudo sob controle, né? Eu tiro de letra essa torre, né? E estava num processo assim, não estava comendo bem, não estava comendo direito, estava comendo qualquer coisa, correndo, porque tinha muita coisa para fazer, não vinha dormindo bem já há um bom tempo, né? Ou dormia demais, ou dormia de menos. E logo que veio a virada, no dia 20 de março, eu comecei a ter pensamentos, sensações, sentimentos e sonhos com questões, assim, com coisas que há muito tempo eu não sentia e que na minha cabeça já estavam muito bem resolvidos dentro de mim, né? Mas na verdade não estavam, né? E isso foi me trazendo uma irritação, sabe? Uma insatisfação, aquela coisa de você não se sentir bem, de nada tá bom, de conflito, de qualquer coisinha estourar e brigar com todo mundo. E isso foi crescendo, foi vindo num crescendo, até que o inevitável aconteceu, né? Eu fiquei doente. A torre desabou, né? Eu tive uma inflamação, uma infecção muito grande num dente, um dente que estava tratado, que não tinha problema nenhum com ele, e foi uma coisa assim muito de repente e muito
sofrida, porque uma dor alucinante que não havia remédio que desse conta, né? Eu me entupi de medicação, de remédio para dor, de corticoide, de antibiótico, de anti-inflamatório, e vai e conversa com a dentista, e dor 24 horas por dia, né? Passei assim uma semana, né? E tentando e vendo o que faz, o que não faz, o que não faz. Resultado, tive que tirar o dente, né? E mesmo assim, depois que eu tirei, eu ainda tive, como eu estava, eu já vinha de um quadro de baixa imunidade, de má alimentação, eu já estava com um gasto energético muito grande. Passei por esse excesso de dor e excesso de medicação, então depois eu tive uma reação com a anestesia que foi uma descarga de adrenalina que eu achei que eu ia morrer, né? Então isso me enfraqueceu de uma forma e me desequilibrou de uma forma que é a torre que desabou, mas desabou assim. E aí o que acontece? Aí tudo que eu tinha planejado, tudo que eu estava achando que estava no meu controle, né? Porque eu estava cuidando de tudo, eu estava trabalhando, eu estava atendendo, cuidava de um, cuidava de outro, não sei o quê. Eu caí de cama e eu precisei ser cuidada, né? Atrapalhou toda a rotina, atrapalhou a minha rotina, atrapalhou a rotina de todo mundo. E foram dias assim terríveis, terríveis, né? Depois que a situação se, né, acalmou um pouco, que eu consegui dar uma parada e raciocinar um pouco sobre tudo que aconteceu, eu agradeci muito a Deus, porque o que aconteceu foi uma grande libertação, sabe? Foi um expurgo, né? E poderia ter sido muito pior, porque eu estava num ponto de aceleração e de descontrole que poderia ter sido algo pior do que um dente, né? Poderia facilmente ser um acidente de carro, poderia ser algo muito pior. Então eu agradeci a Deus que foi uma coisa pontual, né? E que eu consegui de uma certa forma expurgar, porque era um sentimento, eram pensamentos, eram emoções que estavam consolidados aqui dentro de mim e que precisavam sair de alguma forma, né? E como eu fui negligente, como eu não dei atenção aos sinais, a espiritualidade veio e falou: olha, eu vou intervir porque ela precisa pisar no freio. Ela está esticando demais a corda, né? Isso acontece, né? E a gente tem a mania de falar como que isso foi acontecer, por que que isso foi acontecer, por que que Deus fez isso comigo. E depois eu entendi e agradeci a Deus por ter feito isso comigo, porque só aí eu entendi o quanto eu fui negligente, né? Negligente com o meu corpo, achando que o meu ego, achando que eu era a Mulher Maravilha, que eu ia dar conta de tudo e que eu podia ficar sem comer e sem dormir, que eu ia cuidar de todo mundo. Não é assim, gente. Aqui nessa dimensão, nós somos seres espirituais que vivemos numa dimensão onde a gente precisa desse corpo físico. Só que esse corpo físico, ele tem limitações e ele precisa ser respeitado. E ele nos dá sinais. Só que a gente, às vezes, coloca esses sinais para debaixo do tapete. A gente finge que está tudo bem e não está tudo bem, né? Ou seja, como que eu posso cuidar e ajudar as pessoas se eu estou desequilibrada? Como que eu posso fazer um trabalho de orientação para vocês se eu estou desequilibrada? Entendeu? Eu não estava conseguindo enxergar isso. Então a espiritualidade teve que intervir e falar: não, agora você vai ficar quietinha aqui uns dias, né? Vai pisar no freio para você se reorganizar, se reequilibrar, porque tá demais. Então foi um descuido meu
E, e é essa a grande lição que eu quero trazer aqui pra gente, né? O quanto a gente precisa cuidar disso, gente, né? Quantas vezes a gente tem a intuição, a gente tem os avisos, o corpo dá sinais e a gente não quer enxergar, né? Só que aí depois que a torre desaba, aí o preço é um preço alto, né? Porque faz aquele estrago. Aí depois a gente tem que juntar os cacos, a gente tem que limpar o terreno e a gente tem que construir ela todinha de novo, tijolo por tijolo, né? É o que eu estou fazendo agora. Estou me recuperando, ainda estou com o rosto inchado, ainda estou com pontos. Eu nem ia fazer vídeos essa semana, mas eu não queria deixar de trazer esse depoimento para vocês. Então eu vou fazer uma leitura mais rapidinha, mais light hoje, e na semana que vem, quando eu tiver 100% restabelecida, aí eu vou fazer uma leitura mais completa com as projeções de abril, tá? Mas eu falei, eu quero levar esse depoimento porque que o meu erro e o meu descuido sirva, né, de lição para vocês, porque é muito mais legal quando a gente aprende com os erros dos outros, né? Então, assim, fiquem atentos, sabe? É esse tipo de coisa que acontece quando a gente, sabe aquela frase, orai e vigiai, né? Quando a gente se descuida. É muito difícil a gente se manter no equilíbrio, a gente se manter descontrolado. Mas se descontrolar, gente, é um segundo. A torre, ela desaba em um segundo, entendeu? E o estrago que vem depois, o prejuízo que vem depois, aí é doloroso, né? Então a gente precisa fazer um esforço muito grande para se equilibrar, porque é muito mais fácil desequilibrar, né? E eu, como taróloga, muitos de vocês podem pensar, imagina, ela tá sempre bem, ela tá sempre equilibrada, tá sempre... Não é assim, gente, não é assim. Todos nós que estamos aqui erramos, todos nós, às vezes, deixamos de olhar pra gente, todos nós negamos algumas coisas, né? Aquilo que eu falei, eu acessei coisas que eu achava que estava tudo bem. E isso mostrou que tinha sujeira, que tinha coisa aqui dentro que não estava bem resolvida e que precisava sair de alguma forma. E no meu caso foi essa forma que a espiritualidade encontrou de colocar isso para fora. Então, se você tem um sentimento, se você tem algo que te incomoda, olhe para esse sentimento, tá? Não fuja dele, não esconda ele debaixo do tapete, porque ele vai voltar. E cada vez que ele vai voltar mais forte, sabe? Olhe, acolha esse sentimento. Se você tiver possibilidade, faça uma terapia, converse com alguém, desabafe, faça alguma coisa que seja boa para você, uma leitura de tarô, mas assim, trate esse sentimento. Porque sentimento não bem tratado, não bem resolvido, ele vira doença, né? Então, isso foi uma lição muito grande para mim do quanto realmente a gente não pode fingir que está tudo bem e a gente, para ajudar alguém, para fazer algo para alguém, para trabalhar, para produzir, a gente tem que estar bem primeiro com a gente, né? A gente precisa estar bem, porque a gente estando bem, tudo ao nosso redor corre mais fácil, corre mais leve, as coisas não ficam tão pesadas. Quando a gente não está bem, um problema que é uma coisinha pequena vira um drama. E muitas vezes, quando você está bem, um problema até relativamente difícil, complicado, você leva ele de uma forma mais equilibrada. Então, é uma luta que nós vamos ter até o último dia das nossas vidas aqui. É a luta para se manter equilibrado. É a vigília. Sabe, é a gente vigiando os nossos pensamentos, vigiando os nossos sentimentos, vigiando o que a gente fala, porque quando vem esse descontrole, a ressaca depois, né, é complicado.
E é sofrimento, né, gente? É sofrimento. Então, não vale a pena, né? Mas somos humanos, né? E tudo bem. Acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Mas é nessas coisas que essas influências acabam atingindo o nosso dia a dia e atingindo a nossa vida, né? Então eu queria trazer esse depoimento para vocês e eu quero que vocês me contem. Se vocês sentiram alguma coisa diferente, como é que foi, como é que vocês estão do dia 20 de março para cá, se, né? Não é porque eu senti e aconteceu tudo isso comigo que tenha que acontecer com todo mundo, muito pelo contrário, tem pessoas que relataram que foi até muito produtivo, porque estavam numa letargia, estavam meio uma preguiça, e do dia 20 para cá resolveram colocar a mão na massa, tomar uma atitude que precisava tomar, sabe, iniciar um projeto. Já outras pessoas disseram que ficaram meio depressivas, meio tristes, outras que também tiveram alguma questão de saúde, ficaram meio borocochô, meio para baixo. Por quê? Porque somos diferentes, né? E cada um está vivendo um processo diferente. Ninguém precisa ser igual a ninguém, não tem uma regra, né? Todos nós acabamos sendo impactados de uma forma, mas cada um com as suas questões, né? O principal, o importante aqui é não negar isso, essas influências, não negar o que você está sentindo e procurar trabalhar, procurar colocar isso para fora, procurar, sabe? Porque o alívio que eu senti, o alívio que eu estou sentindo agora é assim, absurdo, absurdo. Eu não tinha noção do quanto eu estava mal. Para mim estava tudo bem, né? Eu não estava enxergando, ou não estava querendo ver, porque as cartas estavam me avisando. Mas eu, no meu ego, falei, não, isso aqui eu tiro de letra. Tiro de letra nada. Tiro de letra nada. Né? Então, são lições, gente. E é assim que a gente aprende. É assim que a gente cresce. Entendeu? E hoje eu agradeço a Deus pelo que de pior não me aconteceu, né? Agradeço por ter resolvido, agradeço pela lição aprendida, né? E queria passar isso para vocês. Achei importante passar e dividir isso com vocês, porque aprendizado, gente, não é só o aluno que aprende, o mestre também aprende com o aluno, né? Então, eu quero contribuir com algo para vocês, mas eu quero aprender com vocês também, eu aprendo muito com vocês. Um dos objetivos desse canal é justamente a gente fazer essa troca, né? É um lugar onde vocês podem falar o que vocês sentem, como vocês sentem, a gente vai trabalhando, vai tentando entender, e eu estudando e aqui tentando transmitir para vocês, tentando ser a mensageira aqui da espiritualidade para trazer um pouco de conforto, um pouco de orientação, né? E é assim que a gente vai juntos, eu estendo a mão para vocês, vocês estendem para mim e a gente vai caminhando junto e crescendo juntos, se elevando junto, aprendendo juntos. O grande objetivo da gente estar aqui é esse, né? Então, contem comigo e eu conto com vocês. Tá bom, peixes? Vamos lá, então. Eu vou fazer uma leitura, como eu falei, mais curtinha. Eu vou fazer uma leitura aqui com 5 cartas com os arcanos maiores. Depois eu vou, sentindo a necessidade, vou clarificar com os arcanos menores, tá? E eu quero que vocês mentalizem aí uma situação, uma dúvida, alguma questão que vocês estão passando, né? E eu vou lendo aqui, dizendo como é que está o momento, se o momento é favorável, se não é, quais são os desafios e principalmente quais são os caminhos e o que a gente pode fazer para lidar com isso de uma forma mais equilibrada, tá bom? Deixa eu tomar um golinho d'água. Vamos lá, então. Mentalizem aí as questões de vocês. E eu vou pedindo aqui a espiritualidade maior
que nos abençoe com uma mensagem para peixes, trazendo orientações, conselhos, direcionamentos para os nossos amigos de toda a egrégora do signo de peixes. Mensagem para peixes. Vamos lá. Os enamorados, o eremita, carta da estrela, justiça e a carta do sol. Muito bom, peixes. Muito bom. Vamos clarificar aqui, vamos pedir uma clarificação desses arcanos maiores para toda a egrégora do signo de peixes. Clarificação para peixes. Clarificando os enamorados, carta do 10 de paus. Clarificação do eremita, cavaleiro de espadas. Clarificação da estrela, 9 de paus. Clarificação da justiça, 5 de paus. Clarificação do sol, cavaleiro de paus. Vamos lá, gente, vamos ver primeiramente aqui esse momento, né? Momento atual de vocês, enamorados. Vocês estão no momento de fazer algumas escolhas, né? De tomar algumas atitudes. Vocês estão sentindo a necessidade de fazer escolhas entre uma coisa e outra, né? Principalmente porque existe aqui, olha, um grande cansaço, né? Muitos aqui trabalhando demais, muitos aqui se dedicando demais a um trabalho, a um relacionamento, alguns aqui segurando aí uma barra aí que tá um pouco pesada, e vocês chegaram num ponto limite aqui, onde algumas atitudes precisam ser tomadas, né? Algumas escolhas precisam ser feitas, tá? Mas o que tá pegando aqui, o que tá dificultando um pouco essa tomada de atitudes, vem aqui com a carta do eremita, com a carta do 4 de espadas negativadas, né? Ou seja, existe aqui uma dificuldade de se tomar uma decisão uma espécie de letargia, sabe? Da parte de vocês. Vocês, assim, realmente muito cansados, esgotados, né? Agora, essa movimentação, gente, ela é crucial, essa escolha, essa movimentação, porque a partir do momento que vocês começarem a se movimentar e acreditarem que sim, que vocês podem, que vocês aguentam, que vocês são capazes, é quando vocês começam a se mexer e a movimentar que a coragem vem, sabe? Vocês estão assim, não tenho coragem, não consigo,
preciso fazer, não sei que atitude tomar, não sei que escolha tomar. Mas existe aqui a necessidade de vocês fazerem um movimento no sentido, como é que eu posso explicar? Não é movimento físico, é um movimento, é uma transformação no mental de vocês. Sabe? No mental de vocês. Vocês precisam, nesse processo, acreditar um pouco mais em vocês próprios. Tá faltando fé, mas fé em vocês próprios. Vocês vivem aqui um desequilíbrio interno, um conflito interno, né? Onde vocês querem fazer, mas ao mesmo tempo não querem se movimentar. Onde vocês querem uma coisa, mas não querem abrir mão de outras. Toda escolha, gente, que a gente faz, a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né? Então, vocês precisam definir o que vocês querem e do que vocês estão dispostos a abrir mão. Porque conquistar alguma coisa sem abrir mão de nada, não existe essa opção. Tá? Então, assim, o período é propício para fazer essa escolha, tá? Mas vocês precisam mudar a mentalidade de vocês, né? Não dá para você receber tudo prontinho sem o seu movimento, sem você se mexer, sem você, mas principalmente sem você utilizar, mudar a tua frequência mental, porque vocês estão vibrando aqui numa frequência de sofrimento, de peso, de olha como eu sofro, olha como eu tô cansado, olha como, ai, sabe, é tanto sofrimento, tal, e não estão se movimentando, vocês estão só reclamando, né? O momento é propício, tá faltando arregaçar as mangas e falar, vou assim mesmo. Tem muito de um pouco de vitimismo aqui, sabe? Tem um pouco de mimimi aqui. Porque o momento é bom, vocês têm aqui uma proteção, vocês têm uma abertura de uma possibilidade aqui, sabe? Só que é o seguinte, vocês têm que fazer a parte de vocês. Vocês querem que o outro lado faça a parte deles, mas vocês não querem fazer de vocês. E aí a coisa não vai. É o tal negócio. Para conquistar alguma coisa, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Então eu preciso saber se o que eu quero, se eu estou disposto a abrir mão de alguma coisa. Mas sem abrir mão de alguma coisa, eu não vou chegar lá. Sabe? E essas questões estão muito no nível do pensamento de vocês. Né? Vocês estão muito introspectivos e tendo essa briga, vocês com vocês mesmos. Por isso que eu falo que precisa ter uma mudança de mentalidade. Porque o grande conflito está dentro de vocês, porque o momento é favorável. O momento é favorável para crescimento, o momento é favorável para novas coisas, o momento é favorável para se conquistar aqui, seja o que for que vocês querem conquistar, mas vocês ficam colocando empecilhos e colocando dificuldades meio que com medo de sair de uma zona de conforto, né? O eremita invertido, ele é uma zona de conforto. Ele tá na caverna dele, ele não quer sair, ele quer que todo mundo venha trazer as coisas para ele na caverna dele. Ele quer ficar lá dentro, quietinho, dormindo, e que todo mundo venha, sabe? Ele meio que tá acostumadinho aqui, ele não tá afim de sair e fazer o que ele tem que fazer.
E não é por aí, né, peixes? Não é por aí, tá? Então aqui você vai ter que se movimentar, você vai ter que se mexer. Se você não se mexer, nada vai acontecer. E essa insatisfação, esse mimimi aqui vai continuar. Você não vai chegar em lugar nenhum e a tua cabeça ainda vai ficar mais cheia de minhoca do que já tá. Agora, se você se movimentar, se você sair dessa caverna, arregaçar as mangas e ir atrás do que você quer, você pode ter uma surpresa fantástica aqui. E você vai falar, por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu fiquei procrastinando? Por que que eu fiquei com preguiça? Por que que eu fiquei inventando dificuldade? Por que que eu fiquei colocando obstáculos, sendo que eu já podia ter feito isso antes? Olha, poderia estar aproveitando, né? Poderia estar muito mais equilibrado, estar muito mais satisfeito, muito mais contente, porque está muito favorável. Mas aqui, gente, só depende de vocês. É o bendito do livre-arbítrio, tá? Então aqui tem tudo para dar certo, tem tudo para ser bom, tem tudo para vocês conquistarem, seja o que for aí que vocês mentalizaram, mas vocês vão ter que se mexer, ok? Vamos tirar uma última carta de conselho aqui com o oráculo dos gnomos? Vamos pedir aqui para os gnominhos um conselho final para o pessoal de peixes. Conselho final para peixes. Cura espiritual. Como anda a sua conexão com a espiritualidade? Há um chamado para que você se dedique a ela. Lembra que eu falei de fé? Fé na espiritualidade e fé em você? Como é que está aqui a sua conexão? Cura espiritual. Olha aqui a carta da estrela falando, né? Tá tudo bem, a espiritualidade está prontinha aqui para te ajudar e fazer a parte dela, só que você precisa fazer a sua. Ok? Peixes, é isso. Eu espero que realmente vocês consigam seguir aí nessa escolha da melhor forma possível, que vocês tomem boas atitudes aqui, né? Saiam dessa caverna e descubram as belezas que tem lá fora, né? Vocês podem se surpreender, tá bom? Se cuidem, fiquem bem. Semana que vem tem a leitura, então, com as projeções para o mês de abril, tá? Não se esqueçam de curtir o vídeo, verificar se vocês estão inscritos. Se não estiverem inscritos no canal, se inscrevam lá. Compartilhem esse vídeo com alguém de peixes que vocês conhecem. E até semana que vem. Obrigada, viu? Obrigado por terem ouvido o meu relato aqui. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.